Olá, eu sou Roseliane e você está no canal Rosolística. Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Hoje eu quero falar de um assunto que interessa para todo mundo. Você sabe identificar qual é a sua dificuldade para prosperar? Bom, a gente sabe que tem muitos fatores. Muitas vezes a pessoa tem uma autossabotagem, muitas vezes ela está na carreira errada, muitas vezes ela não tem foco, às vezes ela tem um excesso de criatividade, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue focar em uma coisa só. Muitas vezes ela precisa de um coach, de se organizar, gerenciar o seu tempo. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a programação familiar que muitas vezes a gente carrega e não percebe que é ali que está a trava para a sua prosperidade. Nós tivemos observado dentro das constelações que existem inúmeros fatores ligados aos nossos ancestrais que muitas vezes estão justamente nos impedindo de prosperar. Mas como assim, Roseliana? Como é que pode, os nossos ancestrais influenciar agora na minha vida em relação à prosperidade? Bom, a gente recebe quando a gente nasce não só a cor dos olhos da mãe, o cabelo do jeito do pai, a inteligência de um tio, mas a gente também recebe deles toda uma memória, que fica instalada no nosso subconsciente. A gente também recebe tudo o que aconteceu com os nossos ancestrais, independente de quando aconteceu. E quando eu falo ancestral, eu não estou falando ancestral só o seu tataravô, Eu estou falando também do teu ancestral, muitas vezes o teu irmão mais velho, o teu pai, a tua mãe, o teu avô, algo que está até mais próximo de você. E como que isso processa? Dentro das constelações, a gente entende que existe uma ligação familiar muito grande entre todos. E tudo que acontece com uma pessoa da família interfere em toda a família. Vamos imaginar uma teia de aranha, Se você pegar um fiozinho da teia e puxar, vai reverberar na teia toda. É lógico, aonde você puxou vai reverberar mais e depois ela vai suavizando. E é mais ou menos isso que acontece dentro das nossas programações familiares. Vamos supor que é uma família que tem há várias gerações uma dificuldade muito grande com dinheiro. Todos são trabalhadores, muitas vezes tem gerações que fazem faculdades, que falam línguas, e tem às vezes até pessoas que ganham muito bem, mas não conseguem prosperar. Então, se a gente observar dentro do nosso núcleo familiar, nós temos uma fidelidade que a gente nem imagina. E isso não tem a ver se você briga com as pessoas, se você se dá bem com o pai ou mãe, se você se dá bem com o resto da família, mas tem a ver com o que está no seu subconsciente. E o que está no seu subconsciente é o que vai determinar aquilo que você vai atrair, a forma com que você vai decidir sobre a sua vida e todos os outros fatores da sua vida. Então vamos supor que essa família há gerações, ela tem essa dificuldade de prosperidade. Quando a gente tem essa fidelidade familiar, e isso acontece com todo mundo, quer você queira ou não queira, quer você conheça esse processo ou não conheça, você não está isento de passar por esse fenômeno que acontece, que já é cientificamente comprovado que a gente não herda só as características físicas, mas também todo esse histórico emocional e esse histórico no nosso subconsciente. E quando você tem, desde que a humanidade, a coisa do pertencer a um grupo, porque não tinha como a gente sobreviver se a gente não pertencesse a um grupo, Tinha que caçar, tinha que cuidar das crianças, tinha principalmente que viver em uma observação contínua com a natureza, porque na natureza tudo era predador, Tudo queria nos matar, tudo era dificuldade, e a necessidade de viver em um grupo, de pertencer a uma origem, Para você ter a força para a sua sobrevivência. Só que isso ainda continua. Por mais que a gente tenha facilidades hoje no mundo, tanta tecnologia, tanta facilidade, isso ainda continua, a coisa do viver em grupo. A família é extremamente importante para que você consiga sobreviver. E essa fidelidade muitas vezes te amarra numa série de coisas. Como você quer pertencer àquele núcleo familiar e todos têm dificuldade de prosperar, lá no fundinho, no teu subconsciente, você pode ter algum medo ou se achar um traidor por ter mais, por poder ser próspero, por poder realizar mais coisas. Imagina, Roseliana, que eu vou ficar preocupado se os outros não tiverem. Eu quero ter, eu fiz, eu estudei, etc. Tem pessoas, é óbvio, que conseguem quebrar esse padrão, mas a maioria nem percebe e não consegue quebrar o padrão. Eu acho que mais do que eu explicar muito a técnica é dar exemplos. Por exemplo, a gente recebeu uma família aqui
que já há 3 gerações, né, elas não conseguiam prosperar, todos da família. E aí vamos localizar, né, antes na entrevista, um histórico mais ou menos da família. E a pessoa me relatou que o tataravô dela veio para o Brasil, um italiano, com uma mão na frente e a outra atrás, e aqui ele construiu um império. Ele superou todas as expectativas, ficou muito rico e tudo mais. E durante a constelação, a gente montou a dinâmica, né? E começamos a observar através dos representantes como as famílias se moldavam e conseguimos localizar que a origem daquela dificuldade justamente tinha sido no tataravô. Mas como assim, Roseliana? Se era o tataravô e ele ficou milionário, por que ele, através dele, ia desencadear a falta de prosperidade? Bom, durante a dinâmica nós descobrimos que ele tinha matado o sócio dele. Ele não era um assassino, gente, não foi nada premeditado. Ou ele empurrou a pessoa e a pessoa bateu a cabeça, foi um acidente que aconteceu e o sócio morreu, porque o sócio estava roubando ele, ok? Então foi num rompante de fúria, houve esse acidente, não foi descoberto pela polícia, a família também não sabia, era um segredo de família que estava oculto até a hora da constelação, e ali a gente descobriu que o tataravô sofreu muito, porque ele ia ser roubado, houve o acidente, o sócio morreu, ele não foi para a cadeia, então ele se sentia culpado por não estar preso e pelo sócio ter morrido. Para ele, a condição de ser milionário, de ter dinheiro, era algo que fazia muito mal, porque ele carregou a culpa durante o resto da vida dele. E lógico, como existe essa fidelidade familiar, foi passado no subconsciente dessa família que o dinheiro poderia trazer desgraça, culpa, gerar todo o tormento que ele vivenciou por causa desse fato. A partir desse momento, a gente consegue harmonizar ele com o sócio, ele com a família. Dentro de mais ou menos uns 2, 3 meses acontece uma coisa incrível. As pessoas que estavam participando da constelação começaram a entrar em contato comigo, informando que os inventários começaram a andar, que os empregos começaram a surgir, que começou a surgir possibilidades de comprar automóveis, de comprar casas. Aquele estado que eles estavam estagnado de pobreza foi liberado através da harmonização desse ancestral. E é lógico, ele não fez nada disso por mal. O que ele queria era proteger a família, né, do sofrimento que tinha acontecido com ele. E é algo que ele não fez de propósito, mas gerou uma culpa imensa nele. Então é bom a gente observar o que acontece dentro da nossa família. Aonde a gente está sendo fiel, que não é ruim, mas não precisamos fidelizar os aspectos negativos. A gente pode muito bem quebrar essa programação. Eu estou deixando aqui um exemplo, muitas pessoas entraram em contato pedindo para que eu contasse casos da constelação, porque é uma forma delas identificarem na vida delas se elas não estão repetindo algum padrão familiar e se limitando em todos os sentidos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que essa história possa fazer vocês pensarem e identificar o porquê que vocês não estão prosperando aí na vida de vocês. Mas eu venho com mais informações falando sobre vários assuntos e como a gente consegue identificar de uma forma muito sutil e às vezes muito escancarada como a gente repete padrões sem querer. Um grande beijo para você e se você gostou, não esquece de dar um like aqui e se inscrever no canal. Até mais!